Olá pessoal, professor Evandro aqui. Bem, para quem já assistiu às aulas de anatomia topográfica da cabeça no canal, né, já ouviu esse pequeno discurso. Né? Para quem ainda não ouviu, até sugiro que comece, né, pela anatomia da cabeça, mas aqui no início da anatomia do pescoço eu vou reforçar com vocês. Quando eu criei o canal, o intuito era eu gravar aulas específicas para o canal, e assim eu vim fazendo, né, em todas as aulas de anatomia sistêmica. Entretanto, como meu tempo está muito curto, né, porque eu faço várias atividades, né, ao mesmo tempo, quem me acompanha, né, sabe, eu sou professor universitário, então demanda um tempo, né, para os meus alunos, né, em preparação de aula, né, gravação de aula, que nesse momento eu também estou gravando para os meus alunos, né, elaboração de prova, correção de prova, tudo mais, enfim. Então são as atividades como profissional, né, atividades como acadêmico, porque eu sou aluno hoje do curso de medicina também, eu estou no 5º semestre, e outras atividades, né, pessoais e tudo mais. Eu decidi então pegar as aulas que eu produzo para os meus alunos e disponibilizar aqui no canal, né, para que os meus alunos possam estar acessando aqui também, né, e para que outros alunos que já passaram pela disciplina de anatomia topográfica, ou, né, profissionais, enfim, quem tiver interesse em estudar anatomia topográfica aí do corpo humano, e aí isso eu vou ganhar tempo para poder gravar outras aulas, né, especialmente aqui para o canal. Então, em todas as aulas, vocês encontrarão todas as aulas de topográfica que eu estou utilizando nesse formato, vocês encontrarão essa descrição em amarelo aqui, adaptação de aula gravada para os alunos de anatomia topográfica medicina em 2020.2, certo? Então eu vou pedir para que quem, né, acompanhe o canal, para quem assista, né, e aproveite essas aulas, que deixe sempre uma curtida ali, que encaminhe, né, compartilhe com algum colega que também está cursando medicina ou alguma outra área afim, né? E mais uma informação, na descrição da primeira aula de cada topografia, eu deixo os slides que eu utilizei em todas as aulas daquela topografia. Por exemplo, na descrição das aulas de anatomia da cabeça, na parte 1, lá eu deixei o link com os slides, né, de toda a anatomia da cabeça. Aqui na anatomia do pescoço eu vou fazer o mesmo, né, e assim por diante. Espero que vocês aproveitem as aulas, né, já deixo um abraço para vocês e bons estudos. Bem, a gente vai dar prosseguimento, né, às nossas aulas de anatomia topográfica. É importante que vocês tenham estudado já anatomia de cabeça para que a gente consiga, né, avançar e estudar o pescoço, né? Não que seja obrigatório estudar antes cabeça, mas a sequência fica mais lógica dessa forma. Eu costumo sempre falar, né, quando a gente pensa em considerações gerais do pescoço, o pescoço é uma região extremamente importante e extremamente delicada, né? Vai ter uma anatomia muito delicada. E por quê? Que a gente tem que imaginar, né, que o pescoço é uma região topográfica, um segmento que comunica a cabeça com o restante do corpo, né, com o tronco. Que pelo pescoço passam inúmeras estruturas de importância, artérias, veias, nervos, né, vasos linfáticos. No pescoço nós encontramos, não posso deixar de falar da medula, né, então o sistema nervoso central. E no pescoço nós ainda encontramos várias vísceras, né, como vísceras relacionadas ao sistema endócrino, como glândula tireoide, como paratireoides, como vísceras relacionadas ao sistema respiratório, né, como faringe, né, parte da faringe e esôfago, como vísceras do sistema respiratório, né, que também parte da faringe, laringe e traqueia. E mais importante, né, ou tão importante quanto a gente entender que passam inúmeras estruturas no pescoço, e eu ainda nem falei em ossos, né, em músculos, articulações e por aí vai, a gente tem que pensar que o pescoço ele tem que ser relativamente delgado, ele tem que ser relativamente fino. Por quê? Porque se o pescoço fosse muito largo, a gente não conseguiria fazer os movimentos que nós fazemos na cabeça. Então, graças a ele ser delgado, né, ele ser relativamente fino, que a gente consegue executar esses movimentos todos. Então, imaginem, se eu tenho uma região, né,
de grande importância, né? Porque passam estruturas muito nobres ou se localizam estruturas muito nobres, né? E essa região ela não pode ser muito larga, vamos dizer assim, ela tem que ser relativamente delgada. Eu vou precisar de uma organização muito grande para que essas estruturas passem de forma muito organizada para que elas ocupem, né, o menor espaço possível. Então a gente já começa a entender um pouquinho da importância, né, e da complexidade da anatomia do pescoço. Em relação, né, às considerações gerais, anatomia de superfície e tudo mais, eu posso dizer para vocês que o limite superior, né, do pescoço, ou seja, a transição entre cabeça e pescoço, vai acontecer na altura da margem da mandíbula, tá? Ó, protuberância, processo mastoide, linha nucal superior e protuberância occipital externa, que eu não mostro aqui para vocês. Então, da protuberância occipital externa, linha nucal superior aqui, ó, processo mastoide, margem da mandíbula até o mento aqui, ó, dessa região toda, né, ou dessas estruturas para cima, né, anatomia de cabeça, daqui para baixo, né, temos o pescoço. E como limite inferior, nós vamos ter a borda, né, a margem da clavícula, então estou mostrando aqui para vocês a clavícula, e na parte anterior aqui, medial, né, a incisura jugular, né, acima do manúbrio do externo, certo? Por via posterior, a gente poderia considerar, né, a margem aqui do trapézio, né, até o processo espinhoso C7, mas daí isso eu já falei para vocês lá na anatomia do dorso, né, então a gente vai falar mais agora por região anterior aqui, ou anterolateral, certo? Aqui a gente vê algumas estruturas, né, na superfície, né, que é possível palpar ou distinguir, né, de forma superficial. A incisura jugular, como eu já falei para vocês, a gente utiliza incisura jugular, mas na verdade vocês vão ver muito mais como fúrcula external, tá? Então na prática médica eles vão na fúrcula, então a incisura jugular é a mesma coisa que fúrcula external. Nós observamos aqui um importante músculo no pescoço, porque ele vai delimitar várias regiões, vou falar bastante dele, que é o esternocleidomastoídeo. O esternocleidomastoide ele tem duas porções, ou duas cabeças, né? A porção ou cabeça clavicular, porque se insere aqui na clavícula, e a porção ou cabeça external, né? Porque se insere aqui no manúbrio do externo. Nós encontramos aqui a cartilagem tireoide, né? Inclusive com a proeminência laríngea. Essa aqui é a veia jugular externa, vocês verão que ela é subcutânea, tá? Ela é profunda, na verdade, ao músculo platisma, mas não é a principal, né? A principal veia de drenagem de cabeça e pescoço é a jugular interna, mas aqui nós estamos vendo a externa, tá? Depois a gente vai ver a origem dela e tudo mais. Aqui a gente vê a glândula submandibular em um trígono que nós vamos delimitar depois como trígono submandibular. Aqui nós estamos vendo a borda, né, o margem do músculo trapézio. Ó, o ventre inferior do homeoídeo, o músculo homeoídeo, ele desce assim, ó, com o ventre superior e ele faz uma curvinha aqui, né, com o ventre inferior que vai lá para a borda superior da escápula. Então, o ventre inferior do homeoídeo. Aqui nós estamos vendo o plexo braquial. O plexo braquial está saindo. Isso aqui seria a região entre os escalenos, né, escaleno anterior, médio e posterior estaria aqui, mas a gente não distingue. Mas aqui está o plexo braquial. Então, essas são as principais estruturas que nós vemos na anatomia de superfície, né, do pescoço. Agora a gente vai subdividir o pescoço em regiões, turma. O que nós vamos verificar aqui? Ó? A principal estrutura aqui, o principal ponto que nós vamos utilizar como referência vai ser o músculo esternocleidomastoídeo. A região onde está o esternocleidomastoídeo, a gente vai chamar de região esternocleidomastoide. É uma região bem palpável, tá? Bem tranquilo da gente identificar que região é essa. E daí o que acontece? Anterior em relação a essa região, nós temos a região cervical anterior. Ela vai até onde? Até a linha média, né? E do outro lado é a região cervical anterior, né? Por exemplo, esse lado aqui é a esquerda, do outro lado seria a região cervical anterior direita, né? E posterior em relação ao esternocleidomastoide, nós achamos a região cervical lateral. Ainda existe região cervical posterior, que vai estar profundo ao músculo
trapézio, né? Mas a gente dá mais atenção, né? Onde estarão aqueles músculos profundos do pescoço, né? Os suboccipitais e tudo mais. Mas a gente vai dar mais atenção a essa região cervical anterior e lateral, porque as principais estruturas, né? E o principal estudo, né, da anatomia topográfica de pescoço, ele se dá nessas duas regiões que eu estou citando, as três, na verdade, né? A região cervical anterior, a região esternocleidomastoidea e a região cervical lateral. Bem, agora a gente está vendo uma imagem, né, num plano um pouco mais profundo, já foi rebatido pele, né, já foi tirado músculo platisma, né, vasos de superfície foram retirados, fáscia superficial, tá? A lâmina superficial, na verdade, da fáscia cervical, que eu vou falar depois para vocês do que se trata. E agora a gente chega nos trígonos do pescoço. O que era uma região, por exemplo, essa aqui é a região cervical lateral, agora a gente vai subdividir essa região toda em dois trígonos, tá? Por incrível que pareça, essa região toda vai virar, ó, um trígono gigantão e um trígono bem pequenininho. Esse trígono maior, ó, que vai ter como margens, tá? Ou como limites, ó, a borda do esternocleidomastoideo, a borda superior aqui, ó, do ventre inferior do homoioídeo, ó. O homoioídeo está aqui, depois a gente vai estudar os músculos inferiores, tá? Aqui está o homoioídeo, ó, o ventre superior dele, ele dá a voltinha aqui, vou falar dele mais para frente. E aqui está o ventre inferior dele. Ó, então, se eu pegar borda posterior do esternocleido, borda superior, né, do homoioídeo, seria ventre inferior do homoioídeo, borda anterior do trapézio, eu encontro esse trígono que nós vamos chamar de trígono occipital, tá? Ou cervical lateral. Por que ele é chamado de trígono occipital? Esse trígono occipital ou cervical lateral, que está na região cervical lateral, ele vai possuir, vamos falar das estruturas que a gente encontra nele, o músculo esplêneo do pescoço, tá? Os músculos não se preocupem, tô citando aqui, mas se preocupem com outras estruturas que eu vou falar que estão localizadas nessa região. O músculo levantador da escápula, tá? Que está ali. Os músculos escalenos, ó, o escaleno anterior, o escaleno médio e o escaleno posterior. Agora o seguinte, ó, aí começa já as estruturas de importância. Eu encontro ali, ó, o plexo braquial, tá? Que está entre os escalenos, ó, entre escaleno anterior e escaleno médio. Aqui já está o plexo braquial, certo? Depois a gente vai falar do plexo lá na região, lá na anatomia dos membros superiores, tá? Aí eu vou dizer para vocês que parte do plexo está aqui, mas não se preocupem, por enquanto fica como plexo braquial. E o que mais nós encontramos? Ó, a artéria occipital, aquele ramo da artéria carótida externa que nós vimos. Vocês viram que a carótida externa, lá na anatomia de cabeça, origina vários ramos, né? Lembram? Artéria tireoídea superior, lingual, facial, faringe ascendente, occipital, auricular posterior, depois ela sobe mais um pouquinho e se divide em maxilar e temporal superficial. Então, aquela artéria occipital, ela passa nessa, que é um ramo da carótida externa, ela passa nesse trígono, mais na região do ápice desse trígono, ela passa nessa altura aqui mais ou menos, ó, e ela vem, tá? Ela irriga, então, parte dessas estruturas, por exemplo, o músculo esternocleidomastoide, e ela vai lá para a região occipital. Por isso que o trígono recebe esse nome, trígono occipital, por causa dessa artéria. O que mais nós encontramos aqui nesse trígono? O nervo acessório passa nesse trígono, tá? Porque o nervo acessório, ele inerva o esternocleidomastoide e o trapézio, então ele é até relativamente vulnerável nesse trígono occipital, tá? Então eu vou encontrar um nervo acessório passando nesse trígono. Eu vou encontrar ainda a artéria cervical transversa, tá? É uma artéria que eu encontro cruzando aqui esse trígono no sentido transverso, assim. E eu vou encontrar os ramos cutâneos do plexo cervical, os ramos sensoriais do plexo cervical, que isso é importante, depois vocês vão entender mais à frente o porquê. Tá? Então, o plexo cervical ele dá ramos motores, como por exemplo a alça cervical, como por exemplo o nervo frênico, mas ele dá ramos cutâneos e todos eles vão surgir nesse trígono occipital, tá? Na borda posterior do esternocleidomastoideo, mas depois eu vou falar disso para vocês mais para frente. Só para relembrar quais são os ramos que eu estou falando: nervo auricular magno, occipital menor, cervical transverso e supraclavicular. Mas não se preocupem com isso nesse momento, tá? Exatamente quais são os ramos. Se preocupem em saber que os ramos cutâneos do plexo cervical passam nessa região, nesse trígono chamado de trígono occipital. Seguindo, nós encontramos agora um pequeno trígono, né?
pequenininho aqui, ó, e ele vai ter os seguintes limites. Nossa, tem bastante gente falando ali, espero que não esteja atrapalhando aqui na nossa gravação. Aqui em casa, né? Tem gente falando. Aqui eu encontro o esternocleidomastoídeo, tá? Borda lateral, mas vamos considerar que a borda do esternocleidomastoídeo, né? Como limite medial aqui. No limite inferior aqui nós encontramos a clavícula, tá? E o limite superior a borda, o ventre inferior do músculo homeoídeo. Esse pequeno trígono aqui, ele vai ser conhecido como trígono homoclavicular ou trígono subclávio, tá? Você até pode estar pensando, professor, tem coisa errada. Como que um trígono acima da clavícula vai ser chamado de trígono subclávio? É porque é o seguinte, na região desse trígono, vocês conseguem palpar ele, ó, fazendo uma rotação. Quando eu faço uma rotação do meu pescoço aqui, ó, para o lado direito, ó, eu contraio o esternocleido, ó, do lado esquerdo, tá? Porque a contração aqui ela é contralateral. Então, quando eu contraio o esternocleido do lado esquerdo, eu viro a cabeça para o lado direito. Quando eu contraio o esternocleido do lado direito, eu viro a cabeça para o lado esquerdo. Vocês podem notar que até surge aqui, ó, nessa região aqui, vocês vão conseguir palpar o ventre aqui, né? O tendão aqui bem tensionado. Bem, se você encontrar o esternocleido, então, ó, e seguir lateralmente em relação a ele, colocar os dois dedos, em relação às duas cabeças, né? Eu tenho que passar das duas cabeças, né? Porque aqui eu tenho uma cabeça, eu tenho uma focinha aqui, eu tenho a segunda cabeça, lateral em relação a ela, se eu colocar os dois dedos aqui e comprimir, eu encontro o pulso da artéria subclávia, tá? Esse é um ponto em que muitas vezes utiliza-se para verificar a frequência, principalmente até o pessoal na piscina, tá? Os nadadores, eles utilizam aqui para pegar a frequência cardíaca. Então, como a artéria, não é que ela passa, não é que ela está dentro do trígono, mas como ela passa lá na profundidade, a artéria subclávia, ele recebe o nome muitas vezes de trígono subclávio por causa dela, tá? Ou pode ser homoclavicular ou trígono homoclávio. Certo? Tá aqui, ó, a imagenzinha, tá? Você vai dizer, professor, mas aqui tá passando a veia. Não, é porque essa imagem, né, a gente tá vendo num ângulo um pouco mais superior. É como se eu estivesse olhando aqui o bonequinho, ó, só que eu não tô olhando ele de frente, eu tô olhando ele assim, ó, de cima, tá? É uma vista meio que superior, meu ângulo de visão tá assim, ó, sendo uma vista meio obliquada, assim, meio superior. Se eu olhasse de forma anterior, tá reto, como a gente está vendo essa imagem aqui, caiu uma parte dele. Caiu a cabeça dele. Depois eu pego. Tô sem cabeça nesse momento. Ó. Tá, depois eu pego a cabeça dele. Eu me perdi. Ah, tá. Se eu observar aqui, ó, a clavícula, essa veia jugular, né? A clavícula está um pouquinho mais alta. A veia jugular, não, desculpa, a veia subclávia, ela vai estar um pouquinho mais baixa e a artéria subclávia vai estar um pouquinho mais próxima. Mas depois eu vou falar bastante da anatomia dessa região, tá? Mas só para vocês verem aqui a artéria subclávia, aquela que eu falei que passa, tá, profundamente em relação a esse trígono. Seguindo, viemos para a região cervical anterior, tá? Essa região também vai ser subdividida em trígonos. O primeiro trígono que eu mostro para vocês é o trígono submandibular. Esse trígono vai ter como limites, ó, limite superior, né, a margem da mandíbula e limite inferior o músculo digástrico, tá? Ventre anterior e ventre posterior do músculo digástrico. Como conteúdos, tá, desse trígono, existe aqui o músculo milioídeo, tá? Mas não é o que a gente precisa memorizar. O que a gente precisa memorizar é que como conteúdo desse trígono eu vou encontrar a glândula submandibular, inclusive é ela que eu vejo aqui, ó, e ela ocupa quase que todo o trígono. Aqui ela tá até pequenininha, mas ela quase que ocupa essa região toda, tá? Trígono submandibular. Inclusive, né, o mesmo nome da glândula, trígono submandibular, glândula submandibular. Eu vou encontrar a artéria facial passando nesse trígono também, até porque ela adentra na glândula, depois ela vira subcutânea nessa região aqui. Então eu encontro a artéria facial e eu vou encontrar também o nervo hipoglosso passando nesse trígono, tá? Um pouco mais profundo que a glândula, mas eu encontro aqui o nervo hipoglosso.
certo? Então, trígono submandibular, nós vemos aqui, né, como conteúdo que vocês precisam anotar aí, glândula submandibular, nervo hipoglosso e artéria facial, né, um ramo também da carótida externa. Depois, seguindo, ó, nós encontramos, está ali a glândula submandibular, nós encontramos esse trígono aqui chamado de trígono carótico ou trígono carotídeo. Ele é um trígono importante, tá? O que nós vemos aqui, ó, quais são os limites dele? Eu vou ter aqui como limite posterior, né, a borda anterior do esternocleido. Limite anterior aqui, ó, é a borda lateral, né, do homeoídeo, ou simplesmente borda do homeoídeo, né, é o ventre superior do homeoídeo, mas daí já é detalhe. E o limite superior vai ser o ventre posterior do músculo digástrico. Esse trígono aqui, que ele é facilmente palpável, ó, na região da altura da cartilagem tireoide, ó, se a gente seguir lateralmente, a gente acha essa fossa e logo na sequência encontra o esternocleido. Então, nessa região nós encontramos, né, como eu falei, o trígono carótico ou carotídeo. Qual é a importância desse trígono? O que passa ali? Estruturas extremamente nobres, tá? Eu vou ter ali a bainha carótica, né? Ou carotídea, tanto faz. Quando eu falo carótico, pode ser carotídeo, tá? A bainha carótica envolvendo a artéria carótida comum, tá? Depois ali, bem no topo do trígono, ela se divide em carótida interna e externa, mas então, artéria carótida comum, veia jugular interna e o nervo vago, tá? Junto com a bainha eu vou ter também a alça cervical, tá? Que vai estar inervando os músculos infraioídeos, mas ela é menos importante. Não é que ela é menos importante, mas o que eu preciso que vocês memorizem em relação a esse trígono carótico. Ali nós encontramos a artéria carótida comum, ali nós encontramos veia jugular interna, ali nós encontramos nervo vago, tá? E essas estruturas são envolvidas por uma bainha, mas mais para frente a gente vai falar dessa estrutura. É um ponto onde a gente verifica o pulso, mas no paciente inconsciente, né? O paciente, quando está consciente, vocês estudaram isso no suporte básico da vida, né? Espero que tenham estudado. Com o paciente consciente, a gente verifica o pulso radial e não o pulso carótico ou carotídeo. Eu vou falar mais para frente para vocês o porquê, tá? Mas isso tem a ver com os baroreceptores localizados nessa região, tá? Depois a gente fala um pouco mais disso. Então, aqui trígono carótico. E aí tem mais dois trígonos, mas eles são menos importantes, tá? Esse trígono anterior aqui, ó, né, que vai ter como limites, ó, a borda, né, do esternocleido. Notem que o esternocleido ele entra em tudo, né? Porque ele realmente ele é um divisor aqui no pescoço, né? Borda anterior do esternocleido. Limite anterior aqui vai ser a linha mediana anterior, né? E o limite superior e lateral, vamos dizer assim, né? Cada trígono tem uma configuração diferente, mas essa região aqui, ó, vai ser a borda, né, lateral do homoioídeo. Esse trígono ele é conhecido como trígono muscular porque nele nós encontramos os músculos infraioídeos. E o que mais nós encontramos ali? Se a gente dissecar, né, retirar os músculos infraioídeos, nesse trígono nós vamos encontrar a glândula tireoide, paratireoides, né? Então tá aqui, trígono submandibular, trígono muscular, perdão, né? O submandibular já falei para vocês, mas o trígono muscular, a gente não vai estudar com tanta propriedade quanto esses três principais trígonos que eu falei para vocês, né? Dentre os três ainda eu ficaria com dois principais, esse trígono cervical lateral e esse trígono carótico aqui, tá? São os principais trígonos da região do pescoço. É claro que o submandibular também entra. Você vai dizer, professor, mas quer dizer, não tem estrutura nobre no trígono muscular, né, como a glândula, né, tireoide, as paratireoides tem, né, mas quando a gente estuda o trígono como um todo, né, o conhecimento, né, da configuração desses três ele é mais importante, né, ao longo das aulas vocês vão entendendo o porquê. Por fim, existe um trígono aqui, ó, na região, um trígono aqui na região submentual, vamos dizer assim, né? Entre os ventres anteriores do músculo digástrico. E aí nós vamos chamar de trígono submentual, tá? Por que eu botei uma linha mediana aqui? Porque são dois trígonos, né? O submentual de um lado e o trígono submentual do outro. É um trígono com menos importância, né? Do ponto de vista de anatomia topográfica de pescoço. Quando eu falo dos limites dele, eu posso dizer, ó, aqui, né, como limite
lateral aqui, eu vou encontrar o ventre anterior do digástrico, como limite medial a linha mediana e como limite posterior o ocioide. O que nós encontramos nesse trígono? Só vasos, tá? Veias, tipo veia submentual, que não tem lá grande, é uma veia de grande importância, e linfonodos também, que são os linfonodos submentuais, certo? Então, nós chegamos numa das partes mais importantes da aula, tá? De toda a aula do pescoço, a gente entender de verdade essa configuração, como se dá. Então, assim, ó, essa aqui é uma imagem do néter, é um corte transversal, tá? Como se eu cortei o pescoço de forma transversal, e é como se você estivesse observando o pescoço assim, ó, nesse ângulo, tá? Você está observando o pescoço assim, ó. Então, tá aqui, né? Você está vendo ele um corte aqui, né? E você está vendo de inferior para superior, certo? E aí a gente vai ver como que as estruturas elas estão organizadas. E vejam, o que eu encontro, né? Vamos de superfície para profundidade. O que eu encontro aqui? Primeiro a pele, né? Vocês já conhecem bem. Na sequência, quando eu corto a pele, né? Ou quando eu aprofundo, quando eu chego na região um pouquinho mais profunda, eu vou encontrar o tecido celular subcutâneo, ó, tá? Envolvendo todo o pescoço, o TCSC, tá? Que a gente pode chamar também esse tecido celular subcutâneo de face superficial, tá? Hipoderme, a gente está falando tudo a mesma coisa. Depois, ó, só na região anterolateral do pescoço, em outras regiões eu não encontro, eu tenho músculo platisma, né? Lembram que o platisma é como se fosse um músculo de face, né? Ele se insere no tecido celular subcutâneo e na pele, né? Então ele está presinho ali, certo? E depois, se a gente aprofunda um pouquinho mais, a gente encontra essa fáscia vermelha aqui, ó. Agora já é fáscia profunda, tá? A fáscia profunda, eu vou falar muito dela quando a gente falar em membros superiores, tá? Em membros inferiores. A fáscia profunda, ela é uma fáscia que forma uma contenção e que envolve todo o meu corpo, tá? Do ponto de vista... É como se fosse uma segunda pele, só que ela é profunda em relação à face superficial. Então, envolvendo o meu corpo todo, eu tenho a pele, né? Isso é fácil de vocês entenderem. Abaixo da pele, envolvendo o corpo todo, eu tenho tecido celular subcutâneo. Se eu tiro o tecido celular subcutâneo, eu não vou encontrar os músculos de imediato. Eu vou encontrar um outro tecido envolvendo o meu corpo todo, um tecido conjuntivo. É o que a gente chama de fáscia profunda. Em alguns pontos, ela até ela é um pouco mais espessa e ela vai estar formando algumas aponeuroses. Em alguns pontos, ela se espessa e vai formar os retináculos. Vou falar para vocês em outro momento. Mas essa fáscia profunda ela vai envolver, tá, o meu corpo todo na profundidade, ou seja, profundo em relação ao tecido celular subcutâneo. Nos pontos em que o osso é superficial, essa fáscia profunda se insere no osso. Exemplo, mandíbula, eu não consigo palpar a margem da mandíbula, então a fáscia profunda ela se insere aqui na borda da mandíbula. Os processos espinhosos das vértebras, vocês não conseguem palpar, não é subcutâneo, então a fáscia profunda se insere nos processos transversos das vértebras. Outro exemplo, deixa eu ver, clavícula. A clavícula não é superficial, né? Você não consegue sentir a clavícula, então a fáscia profunda se insere na clavícula. Em vários pontos onde eu tiver osso na superfície, eu vou encontrar fáscia profunda se inserindo. Exemplo para vocês, ó, aqui na região do carpo, eu encontro aqui, ó, a cabeça, né, da una com o processo estiloide. Então, aqui eu vou ter fáscia profunda se inserindo, tá? Na crista ilíaca, eu vou ter fáscia profunda se inserindo. E essa fáscia profunda, ela vai mudar de nome de acordo com a região. Se eu estiver falando, por exemplo, da coxa, vocês viram com a professora Juscelia que a fáscia profunda na coxa, ela recebe um nome diferente. É fáscia lata, tá? Se eu estiver na fáscia da região peitoral, do músculo peitoral maior, eu vou chamar de fáscia peitoral, tá? Se eu estiver na fáscia do braço, eu vou chamar de fáscia braquial. Como é no pescoço, eu vou chamar essa fáscia profunda de fáscia cervical. Só que no pescoço, essa fáscia profunda, ela vai se dividir, tá, em diferentes lâminas. A primeira lâmina que eu apresento para vocês é a lâmina superficial, essa que está em vermelho aqui, ó. Professor, mas peraí, é fáscia superficial ou é fáscia profunda? É fáscia profunda.
Só que essa lâmina é a lâmina superficial da fáscia profunda do pescoço, ou seja, a lâmina superficial da fáscia cervical. Ela é a mais superficial, tá, de todas as lâminas, né, de fáscia profunda no pescoço, e ela vai estar envolvendo o pescoço como um todo. Só que chega em alguns pontos, ela se separa para revestir, para envolver dois músculos. Então, quais são os músculos? Ó, o esternocleidomastoídeo aqui na frente e o trapézio aqui atrás, né? Inclusive, esses músculos, eles são inervados, né, pelo mesmo nervo, pelo nervo acessório, né? Porque isso faz sentido, eles estão no mesmo plano facial. Então, vejam, ó, se eu cortar a pele do pescoço, eu vou encontrar tecido celular subcutâneo. Se eu cortar o tecido celular subcutâneo, se for na região anterior, eu vou encontrar platisma também, né? Mas vamos considerar. Tirei platisma. O que eu encontro? A fáscia profunda, envolvendo, ó, aqui por fora, envolvendo o platisma, o esternocleido, desculpa, tá? E envolvendo as estruturas que estão mais na profundidade. Então, envolvendo todo o pescoço aqui, eu tenho a a lâmina superficial da fáscia cervical. Essa imagem é um corte sagital agora, né? Vocês já estão bem acostumados a ver essa imagem. Então vejam só, o que está aqui como vermelho, ó, é a lâmina superficial da fáscia cervical. Lembram que eu falei para vocês que ela se insere a fáscia profunda sempre vai se inserir em tecido ósseo se o tecido for subcutâneo, se ele estiver na superfície? Então olha só, ó, protuberância occipital externa, olha a fáscia, a lâmina superficial se inserindo, se prendendo aqui, ó. Tá? Inclusive aqui, ó, eu tenho um compartimento, aqui na cabeça já é outro compartimento, né? Porque eu tenho essa fáscia separando, como se fosse uma parede. Olha aqui na região anterior, ó, a lâmina superficial da face cervical, se inserindo na margem da mandíbula, no osso hioide e vindo se inserir aqui no manúbrio do externo, ó. Por quê? Porque são as estruturas, né, quando são superficiais, servem como ponto de fixação para essa face. Tá? Ela vai ter algumas funções, inclusive manter as estruturas organizadas. A gente vai voltar a falar disso, principalmente nos membros superiores e inferiores também. Ó, pele, já mostrei para vocês no outro slide, nesse slide, mas desse lado aqui, tecido celular subcutâneo, tá? E aqui a gente encontra a lâmina superficial da face cervical, né? Aquilo que eu vim falando para vocês. Quando eu aprofundo um pouco mais, ó, dentro, tá? Quando eu entrei na fáscia, na lâmina superficial da face cervical, que é essa vermelha, ó, que se insere, né, nos pontos em que vocês já comentei com vocês, né? Ó, se insere também nos processos espinhosos das vértebras, tá? Enfim, eu vou encontrar a lâmina pré-traqueal. Só que essa lâmina pré-traqueal ela vai ser subdividida em duas porções. Uma que é até um pouco menos importante, que é a porção muscular, ó, a porção muscular da lâmina pré-traqueal da face cervical. O que é essa porção muscular? Ela vai envolver os músculos infra-ioídeos. Está aqui, ó, essa lâmina que a gente está vendo em roxinho, né, em lilás, que eu encontro ela aqui também, ó, envolvendo os músculos infra-ioídeos, tá? Então, ó, a porção muscular da lâmina pré-traqueal da face cervical, e eu consigo encontrar, ó, que é a mais importante dela, né, a porção visceral, ó, da lâmina pré-traqueal, tá, dessa face cervical. Essa lâmina visceral, ela vai envolver o quê? Ó? As vísceras, tá, da região cervical. Então, ela está envolvendo aqui, ó, a glândula tireoide, tá, junto com as paratireoides, então a glândula está aqui, e ela vai estar envolvendo aqui, tá, anteriormente, a traqueia e o esôfago, né, são as vísceras são as vísceras do pescoço. Só que o seguinte, tá? Vale lembrar que o esôfago ele está dentro desse espaço, dentro desse compartimento facial, tá? Dentro desse compartimento que a gente vai chamar de compartimento pré-traqueal, mas ele não é envolvido pela fáscia, tá? Ele tá dentro do compartimento, mas ele não tá, a fáscia não está recobrindo o esôfago, ele simplesmente está lá dentro. A gente já vai entender o porquê. É porque eu estou falando disso. Certo? Então, ó, é essa estrutura que nós vemos aqui, ó. Essa aqui é a porção a porção visceral, enquanto que nós vemos aqui a porção muscular, certo? Então, a gente é o que eu já mostrei desse lado aqui, né? Vamos esquecer agora da porção muscular, tá? Vamos pensar em fáscia pré-traqueal como um todo, tá? Mas eu estou focando principalmente nessa parte aqui que a gente chama de lâmina
lâmina visceral, né? Ou porção visceral da lâmina pré-traqueal. Essa estrutura, ela envolve, né, as vísceras, né, do pescoço e ela vai ser contínua, ó, com o pericárdio fibroso. Professor, eu não entendi. É que ela desce aqui, ó, e ela se funde ao pericárdio fibroso. Professor, então ela é a mesma coisa que o pericárdio fibroso? Não, o pericárdio fibroso está envolvendo lá, né, o tórax, lá o coração, mas ela se funde aqui ao pericárdio fibroso, ela está se juntando, certo? E, então, ó, essa lâmina, ela desce até o tórax. E por que eu estou falando disso? O esôfago, tá? E o professor Losso vai falar muito disso para vocês na anatomia de tórax. O esôfago, ele não possui fáscia, tá? Ou melhor, ele não possui serosa. Eu já falei disso no semestre passado para vocês, né? Mas vou repetir. Se a gente for ver a histologia do estômago, eu vou falar para vocês que de dentro para fora a gente tem mucosa, submucosa, muscular e serosa. O esôfago não possui essa serosa, tá? É só submucosa, mucosa, submucosa e muscular. E o que acontece? Rupturas do esôfago, tá? Exemplo, o paciente está comendo um alimento, sei lá, pontiagudo, peixe, por exemplo, e a espinha atravessou e rompeu a parede do esôfago, né? A disseminação de conteúdo do meio interno, ou seja, de dentro da luz aqui do esôfago, ó, para o meio externo, tá? Acontece, ela é mais facilitada, porque eu não tenho essa serosa. E a gente tem que lembrar que devido a esse plano facial, o esôfago aqui, ó, ou as estruturas que estão dentro dessa lâmina traqueal, né, ou seja, desse compartimento pré-traqueal, elas se comunicam lá com o mediastino. Então, é possível que o paciente, né, que teve uma lesão aqui, mesmo que seja alta de esôfago, né, rompeu o esôfago aqui, por ele estar dentro desse espaço, né, esse conteúdo acaba extravasando para o meio externo aqui, ó, e o paciente pode desenvolver uma mediastinite, tá? Devido a essa continuidade, tá? Com o mediastino, não é com o espaço pericárdico, tá? Não estou falando do espaço dentro do pericárdio, mas sim com o mediastino, que é uma cavidade grande no tórax, né? Que o professor Losso também vai falar para vocês da anatomia de tórax. Né? No futuro também eu pretendo estar gravando aula de anatomia topográfica de tórax lá para colocar no canal, né, do YouTube. Bem, seguindo aqui, ó, a gente vê aqui atrás, tá, uma lâmina chamada de lâmina bucofaríngea, tá, ou melhor, fáscia bucofaríngea. Essa fáscia ela ajuda a dar continuidade aqui, né, para essa lâmina pré-traqueal, mas ela é um pouco menos importante que a gente tenha, né, ela em mente, sabendo aqui da pré-traqueal já está bem legal. Depois, né, aqui a lâmina bucofaríngea, como eu falei para vocês. O que mais que a gente vê? Ó? Envolvendo agora, ó, as vértebras e os músculos associados a ela, ou seja, as vísceras, os músculos profundos do pescoço, a gente tem a lâmina pré-vertebral dessa face cervical. A lâmina pré-vertebral ela vai envolver, então, os músculos, tá? E as vértebras, tá? Vem desde lá da base do crânio, e ela vai estar formando esse compartimento que a gente vai chamar de compartimento pré-vertebral. Essa fáscia, ela desce até a região baixa ali do pescoço e depois ela vai continuar no membro superior, envolvendo estruturas neurovasculares lá na região da axila. Então, a gente vai ver que a continuidade dessa lâmina pré-vertebral vai formar a bainha axilar. Então, quer dizer que é a mesma coisa, a lâmina pré-vertebral e bainha axilar? Não, elas estão em regiões diferentes, mas a continuidade dessa face que está envolvendo aqui, ó, os músculos do pescoço e as vértebras, tá? Os músculos profundos, né, do pescoço e as vértebras, continua lá no membro superior formando a bainha axilar. Eu vou falar disso para vocês lá na anatomia dos membros superiores. E aqui dentro tem um compartimento. Vejam como a gente está separando o nosso pescoço em compartimentos. Aqui eu tenho um compartimento que é o compartimento superficial, aqui eu tenho um outro compartimento que é o compartimento pré-traqueal, aqui eu tenho um outro compartimento que é o compartimento pré-vertebral. Tá aqui, ó, né, a lâmina pré-vertebral da face cervical, aqui está meio que alaranjado, né? E vejam só,
todas as 3 lâminas, elas auxiliam, tá? Elas auxiliam na formação de uma bainha bem importante que vai estar envolvendo, ó, estruturas neurovasculares, vai estar formando um feixe vasculo nervoso aqui no pescoço. Ó. Notem que essa estrutura está profunda em relação ao esternocleidomastoide. Então, tanto a lâmina superficial da face cervical, quanto a pré-traqueal, quanto a pré-vertebral, auxiliam na formação da bainha carótica. Essa bainha, ó, que envolve quem? Ó, a artéria carótida comum, dependendo da altura vai ser carótida interna, mas como esse aqui é um corte um pouco mais baixo, artéria carótida comum, a veia jugular interna e aqui eu encontro o nervo vago, tá? Eles estão sendo envolvidos por essa bainha carótica. A gente encontra uma fasciazinha aqui que é menos importante, chamada de face alar, que acaba comunicando, né? Fazendo uma contençãozinha aqui, né? Comunicando as duas estruturas. Não comunicando, né? Mas serve mais para dar estabilidade. Tá? E aí a gente encontra, aqui, ó, tá ali a face alar, né? O que eu botei de um lado eu coloquei no outro para facilitar, quando é possível encontrar, né? Professor, e a bainha? Por que não colocou a bainha carótica? Porque aqui nessa imagem não mostra, né? E aqui a gente encontra um recesso, tá? Um espaço atrás da faringe, ó, chamado de recesso retrofaríngeo. Por que eu falo desse recesso? Porque muitas vezes, tá? Em processos inflamatórios, na região posterior à faringe, o paciente pode ter um acúmulo, tá? De líquido, um acúmulo de material nessa região, isso pode protrair, jogar a faringe para frente, tá? Mas a gente não vai se ater a esses detalhes, mas só para vocês saberem que existe um recesso, tá? Que vai ficar aqui entre, né, o compartimento pré-vertebral e o compartimento pré-traqueal, que é o recesso retrofaríngeo. Turma, se vocês pararem um pouquinho, assim, pegarem uma imagem, isso aqui é do Néter, tá? Vocês vão ver várias estruturas do pescoço, vale a pena vocês darem uma olhadinha, tá? Aqui eu não vou citar todas aqui, mas só exemplo, né? Falei para vocês que esse aqui é o vago, ó, mas eu consigo encontrar aqui, ó, depois eu vou falar para vocês do nervo laringeu recorrente, tá? Que passa aqui no sulco traqueesofágico. Então esse aqui é um ramo do vago, tá? Aqui eu vou encontrar, olha só, o músculo escaleno anterior, escaleno médio, escaleno posterior, entre eles o plexo braquial, e na frente do escaleno anterior eu sempre vou encontrar o músculo frênico. Ó, tá aqui o músculo frênico, tá? Isso aqui é a cadeia simpática cervical que eu vou falar para vocês depois, tá? Então, assim, vale a pena vocês darem uma boa olhadinha nessa imagem aqui e verem que o mais importante de tudo é entender que tudo está separado em compartimentos, em lojas, em espaços, tá? E um espaço não se comunica com o outro, né? Se eu tiver uma infecção nesse compartimento, não necessariamente esse compartimento vai ser comprometido. Pode ser comprometido por compressão, né? Mas não por acesso, certo? Então, é importante a gente ver que existem todos esses compartimentos aqui nessa anatomia topográfica de pescoço. O recesso retrofaríngeo que eu tinha mostrado ali para vocês. Pessoal, essa foi uma aula bem introdutória, mas uma aula fundamental, né? Uma aula muito importante para que a gente consiga entender aí a anatomia do pescoço, uma anatomia complexa, mas bem interessante, pelo menos no meu ponto de vista, né? Peço mais uma vez aí que deixem uma curtidinha na aula quem estiver acompanhando, e na sequência eu já quero postar aí as próximas partes, serão mais 2 aulas de anatomia topográfica de pescoço. São aulas longas, né, do ponto de vista aqui em relação ao tempo, mas não tem como ser diferente, porque quando a gente vai falar de anatomia topográfica, a gente tem que falar com um pouco mais de detalhe, e isso demanda, né, tempo, como vocês bem viram. Um abraço e até a próxima.